Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Antes de apresentar os convidados, nós vamos ouvir uma mensagem aqui de um ouvinte. Acho que todos devem estar sabendo, a gente agora criou um canal no WhatsApp, onde a gente quer aumentar a interação com vocês. Então mandem mensagens, perguntas, o que vocês quiserem, e a gente vai divulgando aqui. Fala galera da DTI, tudo bem? Aqui é o Rudá Martins, eu atualmente sou Head de Inovação na IHM Stefanini e eu queria aproveitar que vocês abriram esse canal aqui no WhatsApp para dizer que o podcast de vocês está muito massa, vocês estão de parabéns. Recentemente eu fiz até um post no LinkedIn sobre podcasts, né, e recomendei para a galera o podcast de vocês, para Business Agility. Então é só deixar aqui esse feedback, deixar os parabéns e pedir que vocês continuem aí com o ótimo trabalho. Valeu? Abração para todos. O canal dos Agilistas é 31 99697 7104, 99697 7104, e tem um e-mail também, osagilistas@dtidigital.com.br. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Antes disso, eu queria apresentar, né, as pessoas, os convidados de hoje. Estamos aqui com a Lud. Tudo bom, Lud? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Estamos também com o Vinícius Felicíssimo. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom. E aí, pessoal? Então, gente, hoje a gente está trazendo um tema que a gente acha assim, super relevante e super interessante. Tão relevante e tão interessante que, além desse tema permear muito a forma como a gente conduz a DTI hoje em dia, a forma como a gente quer inspirar as nossas lideranças, a gente tem inclusive um treinamento sobre isso. Se chama o líder transcendental. E aí nós vamos explicar o que é isso. Todo mundo que escuta aí o podcast deve estar até cansado de ouvir eu falar sobre o ceticismo, né? Que eu sou cético. E aí imagina um cara cético igual eu quando ouve falar do líder transcendental, né? Tem gente que não acredita nem no líder servidor. E a gente está falando agora do líder transcendental. Antes de começar a passar aí para o Vinícius e para a Lud, que são as pessoas que, inclusive, ministraram esse primeiro treinamento aqui, então vai ser uma conversa bem interessante, eu queria só dar um depoimento pessoal, que quando eu li o livro, né, que nos inspirou, que chama The Revolution of Meaning, né? The Meaning Revolution. The Meaning Revolution, do Fred Kaufman, não é isso? Exato. Quando eu li esse livro, eu achei super interessante, porque ele me deu um insight, que foi o seguinte, assim, basicamente, o que eu me lembro, assim, né, ele começa o livro contando uma história que parece até muito simples, mas quando você começa a ver, ela é muito profunda, porque ele conta uma história que aí fala o seguinte, olha, se eu estiver num workshop e pedir para as pessoas fazerem uma descrição do cargo delas, eu provo rapidamente que essa descrição está errada, né? Ou que ela não tem muito sentido. E ele prova rapidamente que não tem muito sentido, por quê? Porque aí para provar isso, ele faz uma metáfora com um jogo de futebol que é bem interessante, né? Que ele fala assim, cara, se você tiver um time de futebol e pedir a descrição de cargo deles, talvez um zagueiro vai falar que a descrição de cargo dele é qual, né? A minha descrição de cargo é defender, né? E tirar as bolas, etc. O atacante vai ter uma descrição de cargo diferente. Agora, se cada um se ativer a descrição de cargo no dia a dia e tentar otimizar só a descrição de cargo, o que vai acontecer é que nem todos estarão jogando para ganhar o jogo, né? E aí, se o time, por exemplo, estiver perdendo, é claro que você quer que o zagueiro ataque e suba e arrisque mais. Não adianta ele cumprir a meta dele ou se ater a descrição de cargo dele, né? Para chegar no ponto que foi um insight interessante para mim, o que esse cara defende fundamentalmente é o seguinte, cara, existe esse problema fundamental numa empresa que é fazer todos jogarem o mesmo jogo. É engraçado, né? Porque colocar dessa forma é até simples, né? No fundo, todo mundo naquela empresa devia estar jogando o mesmo jogo, que é fazer aquela empresa prosperar, né? E todo mundo tendo uma responsabilidade principal, ok, mas sempre pensando assim, o que a gente pode fazer aqui para juntos ganharmos os jogos, né? O jogo. Só que na prática, o que a gente vê é que as empresas, aí nós vamos falar muito sobre isso, elas começam a sofrer diversos tipos de problemas que tem a ver muitas vezes com a natureza humana mesmo, etc., que fazem com que, no fundo, não estejam todos jogando esse jogo, né? Juntos para ganhar o jogo. E esse cara coloca o propósito como uma cola aí importantíssima que vai fazer as pessoas jogarem esse jogo. E o líder transcendente é esse líder que, mais do que tudo, cria esse propósito, né?
Posto isso, queria começar perguntando para a Lud aí, você concorda aí, se você teve esse sentimento inicial quando você leu também, e depois a gente começar a explorar os problemas, né, que ele define lá, que eu acho que ele categoriza de um jeito muito legal, né? Fica muito claro quais são esses grandes problemas que fazem com que as pessoas não joguem o mesmo jogo, né? Bom, só contando um pouquinho de onde que surgiu tudo isso, né? Eu, ao longo da minha carreira, eu sempre fui muito observadora, assim, com relação a esse comportamento de líderes. Eu sempre fiquei muito intrigada observando esse relacionamento entre líderes e liderados. E eu sempre fiquei super intrigada por que alguns líderes conseguiam realmente engajar o time, enquanto outros não conseguiam, né? E eu tinha várias perguntas sem respostas, assim, na minha cabeça. E aí, quando eu tomei conhecimento desse livro, do The Meaning Revolution, foi até num dos primeiros episódios dos Agilistas que você mencionou esse livro. E eu falei, vou ler isso. Quem sabe esse livro não me traz as respostas que eu procuro. E realmente, à medida que eu fui lendo, eu fui encontrando algumas dessas respostas. Que tem a ver com essa questão do propósito, com essa questão da organização em silos. Então, eu comecei a entender um pouco qual que era o segredo, né, desses líderes. Então, é bem por aí, pelo que você começou a comentar, né? Muitas vezes as empresas, elas acabam, pela própria cultura e pela própria estrutura como elas estão construídas, acaba incentivando as pessoas a exercerem o cargo delas e não o papel delas, que é fazer o time ganhar. Porque, muitas vezes, para você fazer a empresa ganhar, o time ganhar, você tem que abdicar de algumas coisas do seu cargo, né? Então, às vezes, você tem que ceder uma pessoa para um outro time, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. E é difícil para as pessoas, pela forma como as empresas as recompensam e as penalizam, colocar os objetivos da empresa acima dos objetivos pessoais delas, né? E aí cai num dos problemas que o Fred Kaufman chama de desorganização. Se a gente falar dos problemas, eu queria colocar o Vinícius aí na conversa. O Vinícius é o típico jogador que joga pro time ganhar, né? Sabe fazer tudo bem feito, né? E é uma pessoa com muita formação técnica. Sabe muito de tudo, né, Vinícius? Um pouquinho de cada. Né? Joga em todas. Mas eu queria entender, e eu acho isso muito interessante, como é que alguém com uma formação técnica tão consolidada, como é que você se interessou aí pelo Mini Revolution aí? Como é que foi isso? Então, Schuster, eu conheci o Mini Revolution também através dos agilistas, né? Com você falando um pouco dele no episódio do Liderança Servidora. E aí eu fui pesquisar e eu estava num momento na tribo, né, que a gente estava passando por situações delicadas, complicadas. Então, assim, cada dia que eu li um capítulo, a gente conseguia aplicar alguma coisa na vida prática, sabe? Aí, então, isso me impactou de uma forma muito grande, porque eu entendi que, assim, eu entendi o que vocês faziam para me deixar motivado. Eu falo, o Schuster, Vinição, o Filipão. E eu tento ainda aplicar isso lá na tribo hoje, porque eu acho que é o que faz a diferença, né? Legal demais. Ou seja, você viu que existe um método por trás também, talvez, Existe, né? Assim, não é, ou uma teoria, pelo menos, né? Não Isso. É que as pessoas têm a mania de achar que liderança sempre é necessariamente por carisma, né? Ou por intuição, né? E ainda que possa até haver liderança assim, não necessariamente vai ser assim, né? Mas uma coisa que é interessante disso que ele falou também não é nada extraordinário, né? Me marcou durante o treinamento que a gente estava fazendo. Eu fui colher feedback de algumas pessoas, aí teve uma pessoa que me falou assim, nossa, que legal, vocês não estão falando aqui nada que não seja já sabido ou nada complicado. Vocês estão simplesmente falando sobre coisas que na teoria são simples, mas que na prática a gente não vê acontecendo, né? Então não tem nada assim. O transcendente é decepcionantemente simples. É isso que eu ia falar. Né? Não, isso aí eu acho curioso, eu até fico sempre falando, eu quero ainda fazer uma enzima sobre o pensamento mágico, né? É porque, na verdade, nunca existe uma mágica, né? As pessoas vão atrás de um segredo, né? Qual é o segredo da liderança? Então, cara, não existe, obviamente, um segredo. Agora, exige você arduamente, você tem que estar... É igual, por exemplo, antes de entrar no transcendente, no líder servidor, você tem que estar disposto a estar próximo das pessoas, a querer cuidar das pessoas, a escutar as pessoas. Você já tem que ter essa disposição de cara. Não tem um segredo que você, né, olha, está faltando eu fazer isso. Você tem que ir lá e fazer, né? A questão é essa, né? E é engraçado, né? Acho que sempre as dificuldades estão na execução e a pessoa estar aberta a fazer aquilo, né?
Então, caminhando pro livro, que eu acho que esse cara eu achei legal demais, né? Porque ele é um cara que é economista, ele tem um raciocínio muito sólido, assim, né? E ele trabalhou a vida inteira com uma consultoria, pelo que ele conta, e depois ele virou um advisor no LinkedIn, né? E escreve bem pra caramba, né? Eu sou muito fã desses caras que escrevem tão bem. Ele divide em 4 problemas principais, não é isso? Quais são esses 4? Antes de a gente entrar em cada um, quais são os 4 problemas principais que as organizações deparam? Exato. Então, ele fala primeiramente sobre o desengajamento, e ele, inclusive, ele respalda muito com pesquisas, né? E ele menciona uma pesquisa impressionante que fala que apenas 13% dos trabalhadores estão efetivamente engajados no trabalho, né? Enquanto 24% estão ativamente desengajados, ou seja, engajados em prejudicar a empresa, o que é impressionante, né? E os outros 63% não estão nem aí, digamos assim. Eles Estão cumprindo tabela ali. Estão cumprindo tabela, exatamente. Então ele fala sobre o desengajamento, ele fala sobre a desorganização, que é isso que a gente começou a falar do time de futebol, que é cada pessoa trabalhando para cumprir a sua meta individual, enquanto a meta da empresa, né? O propósito da empresa é deixado de lado. Ele fala sobre a desinformação, que também é um problema muito complicado, né? Que é cada um enxergando ali o seu mundinho, e a dificuldade que existe de conciliar essas diferentes visões para uma visão compartilhada. E, por fim, a desilusão, que, na minha opinião, é um dos mais complicados, que é exatamente a decepção com o líder, né? É o líder que não dá o exemplo, é o líder que fala uma coisa e faz outra, então isso provoca uma desilusão. Então, esses são os 4 problemas que ele coloca como os principais. Entendi. Então vamos falar um pouquinho sobre qual primeiro? Do desengajamento, pode ser? Pode ser. Quer dizer, então, que não sei se o pessoal se atentou a isso, né? De 100 pessoas que uma empresa tiver, 13 estarão engajadas. Exatamente. Quantos que estão desengajados ativamente? 24. 24 estarão remando contra. Exato. E o resto não está lá só por estar, né? Eu já vi, isso é pesquisa do Gallup, né? Eu já vi esse número em outros livros também. Parece ser verdadeiro, né? Eu falo assim, já vi isso... Não, porque a gente fica muito horrorizado com isso. E aí você pensa, o que as empresas precisam para vencer hoje é gente super engajada, né? É o que eu sempre falo, se a pessoa acredita no mundo VUCA e que ela tem que ter times que tragam inovação, e se a empresa quer virar uma empresa Sense Response, o pessoal tem que estar extremamente engajado. Uma das coisas mais importantes que existem é isso, né? Porque num ambiente mais estável, o cara ir lá cumprir a tabela dele, talvez com eficiência, beleza, né? Aquilo ali é suficiente. Agora a empresa cumpridora de tabela vai ficar para trás, né? Só que você está falando que a maior parte da mão de obra ou é cumpridora de tabela ou é ativamente desengajada. E o interessante disso é que não é isso que as pessoas querem, né? Por outro lado, o próprio Gallup tem algumas pesquisas que mostram que hoje em dia as pessoas querem se engajar. Elas não querem simplesmente cumprir tabela. A forma como as pessoas lidam com o emprego hoje já não é igual a não sei quanto tempo atrás, onde o emprego era simplesmente um ganha-pão. As pessoas hoje, elas querem fazer uma diferença, elas querem estar num lugar onde elas acreditam que elas vão fazer alguma diferença no mundo. Então, existe um gap muito grande, que é o que você costuma falar, de execução, porque as empresas têm nas mãos pessoas que querem se engajar e, por alguns motivos diversos, elas não conseguem fazer essas pessoas se engajarem. Isso é bem interessante, né? Porque podia ter um desengajamento, porque podia ser um problema da sociedade, né? As pessoas hoje não querem mais saber de trabalhar, as pessoas querem ficar só com lazer, né? Vamos supor, podia ser uma transformação. Não é isso, né? Não é isso. O cara quer realizar grandes coisas e ainda assim ele está desengajado. Né? Um dos pontos que ele comenta também é daquela crença de que a gente tem que balancear a vida do trabalho, o trabalho com a vida pessoal, né? Mas isso também gera uma polarização entre os dois, como se você, quando estivesse trabalhando, você não tá vivendo, e quando você tá vivendo é quando você não tá trabalhando, né? Como se fossem dois opostos e não talvez um contínuo ali onde você... Isso. Tem realização nos dois, né? E aí as pessoas ignoram que na carreira delas é onde que elas podem construir, né, a sua identidade, seus princípios, valores. Não existe essa fronteira tão bem definida, né? As pessoas querem viver no trabalho também, elas querem se realizar, elas querem conquistar. Porque essa crença aí que o Schuster estava falando, que as pessoas querem mais prazer, só prazer, dinheiro e tal, é acreditar que o ser humano está preso lá na base da pirâmide de Maslow, né? Como se ele quisesse só segurança e estabilidade,
e também depois que ele tivesse isso, ele não quisesse se autorrealizar, se conhecer, trabalhar num projeto que impacte a vida das pessoas, né? É engraçado, eu li uma vez um livro sobre felicidade, que ele comenta algo como assim, né? Você tem a felicidade mais hedonista, vamos dizer, que é essa felicidade... É no Mini Revolution. Então é lá mesmo, né? Você tem a felicidade hedonista, né? Que é tipo o que você consegue com prazer, etc., que é uma coisa importante, mas você tem essa felicidade... Significado. De significado. E assim, por exemplo, para quem tem filho, né? O filho te traz um extremo prazer, uma extrema felicidade, mas do ponto de vista hedonista, ele te remove várias possibilidades, né, que você tem na sua vida desse prazer hedonista. Mas são dois eixos, né? Você tem que estar... Se você olhar um quadrante que construtor adora, né? Você tem que estar num quadrante onde você tem as duas coisas, né? E o trabalho é isso, né? Ou seja, mesmo que o trabalho vai te consumir às vezes noites, ou que o trabalho vai te fazer coisas que você não gosta, ele pode trazer uma realização enorme. E a gente, ser humano, é muito mais complexo do que simplesmente aquele prazer momentâneo e hedonista, né? A gente pode a gente tem que chegar nos momentos na vida e ver, né, que está realizando e se superando, né? E é nesse ponto que eu acho que as empresas ainda falham muito. Elas se preocupam com a felicidade dos funcionários, né? E o que seria isso se a gente trouxer para o contexto da empresa? Ela acha que se ela colocar uma cerveja para as pessoas, se ela fizer festas frequentemente, que esse é o segredo, exatamente. Só o ambiente, né? Que só essa felicidade hedonista vai motivar as pessoas, quando na verdade isso não é suficiente. Muito mais além disso, né? A gente está falando de dar um significado realmente para as pessoas, delas entenderem por que elas estão ali, delas entenderem como que elas estão contribuindo para algo maior, etc. Então, digamos assim, para fechar essa primeira parte, o desengajamento na visão do autor, ele acontece principalmente, gostei do que o Vinícius falou ali, né? Principalmente porque, no fundo, a pessoa não consegue, dentro da empresa, alcançar os níveis mais altos da pirâmide de Maslow ali, né? Exato. É como se ele ficasse preso ali e aquilo ali desmotiva ele, e aí ele passa a achar que, na verdade, ali é obrigação e que a vida mesmo está fora, né? E aí, só depois que aposentar, né? Aí fica planejando o futuro, né? O dia que eu aposentar. Ou fica querendo ganhar dinheiro para se realizar na vida pessoal, né? Assim, você vê que os problemas humanos, cara, existem desde sempre, né? Você pega os estoicos, e você pega o budismo, né? Todo mundo já discute a felicidade. E uma coisa que tem muito comum entre budismo e estoicismo é a recomendação de você viver o presente, né? Você estar no presente. Isso que você falou aí, né, Vinícius? O cara... ele fica projetando o futuro, onde um dia ele estará aposentado e finalmente se livrará do fardo, né, do trabalho. E realmente, se você ficar pensando que você passou grande parte da sua vida projetando isso e não tendo realização ali, né, é muito triste mesmo, né? Beleza, aí a outra dimensão ali é a desinformação, por exemplo. O que seria o disinformation, né, que ele coloca? A desinformação acho que é um problema super comum que a gente vê, principalmente nas empresas que são muito setorizadas e muito hierarquizadas, que é aquela historinha lá dos homens cegos e do elefante, que é bem conhecido, né? Cada um tá tocando uma parte do elefante e acha que aquilo é uma coisa. Então, algumas pessoas estão tocando a pata do elefante e acham que aquilo é um tronco de árvore, né? Então, essa historinha bem conhecida, que é basicamente isso. Cada um tá enxergando a sua realidade e tá correndo atrás daquilo que ela acredita que é o melhor dentro daquela realidade. Então, isso traz vários dilemas, né? A questão da descentralização das decisões. Então, essa questão das pessoas se preocuparem muito com a informação que elas têm e olharem pouco para a informação mais sistêmica. Tem uma sigla que chama, se não me engano, é MESSE, já viu essa sigla? MSE, que é Mutually Exclusive, Comprehensive, Exhaustive. Que é assim, o organograma tradicional, o que o pessoal tenta fazer no organograma tradicional? Ele tenta fazer com que as caixinhas sejam mutuamente exclusivas e que você seja exaustivamente abrangente dentro de cada caixinha, o que ela tem que fazer. Todos os temas se entrelaçam, né? Lá no Teams of Things, por exemplo, ele acaba falando da desinformação de que forma? Ele fala assim, cara, você tem que ter um sistema de inteligência espalhado na empresa onde cada um possa acessar a informação que ele precisa e começar a ter uma visão mais consolidada do que alguém previamente decidir qual a informação cada um precisa, né? Que tem muito a ver com isso. Aqui a gente luta muito para disseminar a informação o máximo possível, mas as pessoas têm mania de deduzirem, tipo assim, o Vinícius não precisa de tal informação, ou o desenvolvedor não precisa de tal informação, né?
E aí cria essa simetria de informações aí, né? E isso eu queria até referenciar o episódio do Mariotti, que ele fala muito, né? Porque isso é a causa das crises de percepção que ele coloca lá, do problema que ele menciona, que é quanto mais uma pessoa diz saber, provavelmente menos ela sabe. Então esse episódio do Mariotti fala bastante sobre esse tema da desinformação. Tá, então só para tentar clarear mais, né? Eu diria o seguinte, né? Que eu gosto sempre de tentar linkar, ou seja, o que está impedindo as pessoas de jogarem o mesmo jogo, né, e de fazerem o melhor, além do desengajamento, é uma informação, são visões de mundo muito diferentes, às vezes reforçadas pela própria estrutura da empresa, e isso acaba incentivando certos comportamentos locais ali. Assim, né? Como a desorganização, que é o caso do jogo de futebol, né? Cada um preocupado em bater as suas metas locais. E o disorganization? Desorganização é basicamente o exemplo que você deu do jogo de futebol, né? Você chegar num cenário onde todos os jogadores preferem perder o jogo, né? Porque cada um tá preocupado em cumprir a sua meta local. O cara quebra a empresa para cumprir a meta dele, né? Isso exatamente. É bacana, isso é o que né? a gente mais vê por aí, né? O que a gente mais encontra exemplos. Às vezes, vendedores que ficam insistindo com os clientes em alguma informação que vai fazer bater a meta dele, e enquanto isso ele está fazendo o cliente ficar enfurecido com a empresa como um todo, né? Então a gente tá vê isso muito. pensando em longo prazo, né? Exatamente. Isso. Às vezes vende um produto que sabe que não é bom para o cliente só para bater uma meta, só que isso vai fazer com que no longo prazo o cliente deixe de gostar daquela marca, né? É o desafio de você alinhar o interesse pessoal com o interesse coletivo, né, do time. Não, e é interessante você falar isso, porque eu lembro muito claramente. Ele fala do... Isso eu acho interessante, porque ele, como economista, ele fala isso, né? Ele fala assim, cara, existe o problema do free rider, né? Que é o cara que pega carona no time. Uhum. Não é isso? Ele fala, existe esse problema versus uma meta individual que vai contra o interesse coletivo, né? Então, porque fala assim, a empresa sempre fica naquele conflito, né? Se eu não estabeleço meta individual, vai ser sempre um cara ali que vai, né? Ser o caroneiro, né? Ele vai ficar ali tirando proveito da situação e não vai fazer esforço, vai explorar alguém. Se eu, por outro lado, estabeleço metas individuais, aí eu vou nesse problema de desorganização ao máximo, né? Porque o cara, para cumprir a meta dele, ele passa por cima, ele não colabora. E o que eu lembro que eu fiquei achei bem interessante, como o cara é economista, ele fala assim, cara, eu estudei muitos anos isso, e a empresa sempre acha que vai achar um modelo para sintonizar esse balanço entre, né, o free rider e o individual, né? Uhum. É como se fosse uns númerozinhos que você sintoniza, né? Eu boto que... A gente já trabalhou em lugares assim, né? Eu boto... Tantos por cento 30% do cara tem que dedicar isso, mais 50% a tanto, aí não sei o quê. Mas aí tem o nosso episódio de pensamento nesse tempo também, né, cara? O ser humano é especialista em seguir incentivo, e aí tem aquele famoso beating the rules, né? As pessoas acabam quebrando as regras e você chega em comportamentos totalmente inesperados, né? Do que. E aí que é interessante. Aí, mais uma vez, você volta para uma coisa que é meio intangível, mas que é o quê? Cara, o que vai fazer todo mundo acabar com essa desorganização é todo mundo estar em prol de uma causa, né? Exato. Se o pessoal estiver em prol de uma causa, eles vão estar... Você não vai ter que ter essa preocupação tão grande em evitar um free rider ali ou evitar um cara muito egoísta ali, se todo mundo estiver enxergando uma causa, né? O que ele fala é exatamente isso, que essa conta não fecha. A empresa não vai chegar nessa combinação perfeita. Porque quando você fala de incentivos materiais, realmente não tem essa resposta. Então, o que a empresa precisa se preocupar é em dar outros tipos de incentivo, porque realmente esses incentivos ruins que ele fala, eles acabam com um incentivo bom, que vai para esse lado do propósito e tal. Ele dá um exemplo muito interessante nesse aspecto, que é um exemplo que ele menciona de uma creche, né? Uma creche que estava tendo muito problema dos pais estarem atrasando para buscar os filhos na creche. Isso gerava um transtorno, porque os professores acabavam tendo que ficar mais tempo lá, cuidando das crianças, e aí eles implantaram uma multa para os pais que atrasassem a buscar as crianças. Uhum. E aí, uma vez implantada a multa, o número de atrasos aumentou. Por quê? Porque os pais passaram a entender que, como eles estavam pagando aquele dinheiro extra, eles tinham direito de usufruir
daquele período a mais. Então, eles usaram um incentivo errado, porque se eles tivessem ido para o lado de que não, precisa buscar as crianças no horário, porque os professores também têm família, eles também precisam ir embora. Então, eles usaram um incentivo financeiro, achando que isso ia resolver o problema, quando, na verdade, eles agravaram isso aí, o problema. quando você mercantiliza as relações, né, vira tudo uma relação comercial, você fica muito à vontade, igual isso. Não tem problema eu estar me explicando, eu estou pagando para isso, né? Exatamente. É diferente de você entender esse contexto, mas que ali tem uma pessoa também com interesses, né? Que você devia respeitar mais, né? Outro ponto nessa questão da desorganização é que os incentivos materiais são exclusivos, né? Tem fim. E os incentivos não materiais, o propósito, a gente consegue distribuir para todas as pessoas. Ah, sim, é bem economia isso, né? É muito interessante. É o que eles chamam de club goods, né? Um é um bem consumível, né? Assim, e se você gastou com um, você não gasta com outro, né? É muito legal, porque como ele é economista, ele é economista, ele dá vários exemplos que são da economia e que agregam muito no raciocínio. Isso é interessante mesmo, né? Você pode distribuir propósito à vontade, né? Isso mesmo. Aquela pessoa consumiu um pedaço de propósito e a outra não vai ter propósito, né? E ele fala que é inclusive o contrário, né? Quanto mais pessoas com propósito, mais você consegue distribuir isso. É engraçado que um dia eu vou falar mais sobre esse livro. Já fiz um enzimas, é um livro que chama The Infinite Games, sabe? Do Simon Sinek. Cada um tem a sua definição. Ele chama isso aí de uma causa justa, entendeu? Ele fica falando assim, que as pessoas e a empresa tem que lutar para ter essa causa justa, digamos assim, sabe? Né? E que, no fundo, é a dificuldade de ter visão de longo prazo que a maior parte das empresas tem. E é o mundo real mesmo, pressionadas que são pelos resultados de curto prazo, né? Você acaba, às vezes, abrindo mão, né? As empresas são pressionadas a abrir mão de fazerem o que acreditam mesmo, sabe? E qual seria a quarta dimensão aí? É a desilusão. Desilusão. Essa que eu acho que essa é pesada, né? Vamos todos chorar aqui agora. Essa aqui que forma grande parte dos 24% lá dos ativamente desengajados. Né? Com certeza, porque aí a gente está falando do líder que não dá o exemplo, principalmente, né? Que prega uma coisa, mas claramente faz outra. E acha que as pessoas não vão perceber. O mais engraçado é isso, né? Então, esse problema, na minha visão, é exatamente isso. É um dos mais desengajadores, digamos assim. Porque aí a gente vem com temas, né? Que hipocrisia, o líder que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é muito assim, comum, vai né? desde o exemplo mais besta que eu conheço, que é assim, né? Comunicação comigo é aberta, etc, né? Só que aí, para você chegar no cara, tem duas secretárias, uma sala intimidadora, uma mesa gigante ali que você senta numa cadeira rebaixada ali, né? Mas ele está falando que ali ele quer escutar e que ele quer... E um problema, é um exemplo, né? Com certeza. E é incrível, né? Que isso ainda é completamente predominante, né? Predominante. E ele chama isso, um problema que ele chama de viés de atribuição, né? Que é o ser humano, ele tem uma mania muito grande de ser muito mais condescendente com ele mesmo do que com o outro, né? Então, é o líder que fala para a equipe durante um treinamento que ninguém pode usar computador durante o treinamento, porque o treinamento é muito importante, todo mundo tem que prestar atenção, mas ele fica o treinamento inteiro mexendo no computador. Só que ele tem um motivo, Ele tem um motivo, ele é muito ocupado, ele tem que responder o cliente, então isso provoca exatamente isso, desilusão, né? Porque, por que o cara pode e eu não posso, né? E o líder, ele vai ser julgado o tempo todo, ele vai ser o mais julgado de todos. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque se ele perde a credibilidade, isso é um buraco negro, né? Uma coisa que alguém pode estar se perguntando, né? Por que esse livro que a gente está falando tanto, por que ele chama The Mini Revolution? Então, o The Mini Revolution, né, que é a revolução do propósito, do significado, tem a ver com tirar o incentivo material como centro da atenção das empresas, né, como o principal driver de motivação, e colocar o propósito, né? E aí o link com o líder transcendente é que ele vai ser a pessoa que vai fazer essa mudança. Ele vai convidar as pessoas. Ele é o guardião disso aí, para fazer essa revolução. Eu não lembro. Ele chega a falar alguma coisa sobre fragilidade, sobre o líder demonstrar fragilidade, alguma coisa assim, ou não? Vulnerabilidade, né? Eu acho que ele fala... Aliás, eu tô até falando a palavra errada, vulnerabilidade. Ele fala um pouco mais no final, quando ele fala de se superar, né? Ele fala um pouco sobre o líder se colocar numa posição de humildade, de permitir que o time o sabatine quando achar que ele não está cumprindo com aquilo que ele prega, né? Eu tive vontade de fazer um episódio um dia sobre vulnerabilidade, porque
Esse negócio é interessante, porque vocês veem o seguinte, gente, tudo que a gente fala, no fundo, é para aproximar as pessoas, né? As pessoas terem mais confiança uma nas outras, né? Nas estruturas tradicionais, até o Mariotti fala disso também no episódio dele, como ele fala em ficção, né? Ficção corporativa, né? Assim, é quase proibido demonstrar vulnerabilidade. Só que é engraçado que eu até usei o termo errado, porque vulnerável o ser humano não é por definição, entendeu? Uhum. Sabe? No momento que você nasceu e pode morrer, você é vulnerável, né? Assim, você pode ter perdas, você vai ter perdas, o tempo todo você vai estar sujeito a acontecer uma coisa que não está no seu controle. Então, o vulnerável é isso, né? A nossa condição é de vulnerabilidade, né? E isso é anti-intuitivo, né? Porque às vezes a pessoa que quer ser líder, Exatamente, ela não quer ser vulnerável, ela quer estar numa posição de herói, de poder. Porque eu queria começar a caminhar então para o outro lado agora, o que ele. Claro que nós não vamos conseguir falar tudo, mas ou seja, beleza, tem esses 4 problemas. Mas então o que esse novo líder faz de diferente, ou o que ele tem que fazer para começar a combater esses problemas? A coisa que eu acho assim que de cara é preponderante ele tem que se livrar do ego dele, né? Tem um momento do livro que é muito interessante, que ele fala: se você quer liderar, você tem que amar mais a missão do que a si mesmo. Né? Então, essa pessoa ela tem que entender que a liderança ela não está atrelada a poder, ela não está atrelada a status. Pelo contrário, né? A gente sempre fala aí do líder jardineiro, do líder servidor. Tem uma frase que fala, né? O melhor líder é aquele que as pessoas acham que fizeram sozinhas. Então, quanto mais invisível, entre aspas, for o líder, melhor ele tá criando aquele ambiente, né? Isso é muito anti-intuitivo, porque isso vai contra tudo que as pessoas associam à palavra liderança. Então, acho que o primeiro passo para ele transcender, digamos assim, é ele entender que o ego dele tem que ser deixado de lado em prol desse propósito nobre, né? O transcender é nisso, né? Ele está indo além, né? Porque, assim, os líderes normalmente se concentram muito na sua agenda pessoal e nessa conquista de poder e status na organização. Você vê que é um negócio muito, muito profundo e contraditório com todos os incentivos, né? Com todos os perks, né? Que as empresas, né? Que o cara, eu sempre falo, olha a dificuldade que é para as empresas se transformarem nesse sentido, porque o cara está numa empresa a vida inteira ali e na medida em que ele tem ascensão, ele ganha uma mesa melhor, ele ganha um carro diferente, sabe? Cheio de símbolo de status. E você está falando para ele se livrar do ego e pensar mais nesse propósito e em como fazer esse propósito se espalhar do que nele, né? Exato, ele tem que sair do caminho, né? Mas ele nem propõe se livrar do ego. Ele se propõe para a primeira pessoa entender quando o ego está atingindo, né? Que ele chama lá de beliscão emocional. Então é a pessoa se conhecer, saber que o momento que ela está sentindo algum sentimento ruim em relação a outra pessoa, pode ser porque alguma coisa nela foi ativada do passado dela. Então é nessa questão de entender, se conscientizar para quais são seus gatilhos, para que você consiga, né, se liberar dos efeitos que ele causa. Senão daqui a pouco todo mundo vai achar que o líder tem que virar um monge também, né? Um cara que... Ele dá o exemplo lá de quando você está numa sala de reunião e alguém tem uma ideia super inteligente, super esperta e tal. Aí a pessoa se sente super ameaçada, né? Vulnerável, porque tem alguém mais inteligente com ela. E na medida que ele entende que o problema não é com aquela pessoa que está se sobressaindo, é com os gatilhos que ele tem, aí ela consegue, né, se tranquilizar em relação a isso. E isso é super difícil, né? Porque o ser humano ele quer ser admirado. É da natureza humana querer ser reconhecido, querer ser admirado. Então, a gente, de repente, virar e falar assim, não é isso, né? Você tá ali representando um propósito. Você é só uma bandeira, você não tem que ter seguidores. Você tem que ser a ponte entre as pessoas e o propósito. E não você ser o propósito por si só, né? Eu imagino que o que tem de complicador nisso é que tem tanta história e tanta figura dos líderes que são hiper vaidosos e que são de sucesso, né? Porque muita gente deve pensar nisso, né? Não, mas muita empresa foi conduzida com absoluto sucesso por esse tipo de líder que é vaidoso mesmo, ou que passa por cima dos outros, etc., né? Muitos devem perguntar, por que eu teria que ir para essa visão mais
humanística, né? Eu acho que, por outro lado, a gente vê também grandes escândalos e grandes tragédias que são provocadas exatamente Também por por esse eles, motivo, né? Quando a gente pensa em grandes desastres, como, por exemplo, Chernobyl, que é até uma dinâmica que a gente faz no curso, ou alguns grandes escândalos, como a gente viu por aí, alguns problemas no Uber, né? Que saíram aí na imprensa, o caso da Volkswagen em 2015. Então, muitos desses problemas aconteceram talvez por líderes que colocaram o ego acima de outras coisas, né? Então, se por um lado tem empresas que conseguem ter sucesso assim, a gente também vê grandes fracassos pelos mesmos motivos, né? Não, eu acho que aí é aquela crença pessoal mesmo de cada um, né? A gente volta lá para aquilo que a gente falou no começo, né? Do que um cara desses, ou quem está liderando, cada um na sua, vai encarar até como felicidade mesmo, né? Porque, no fundo, esse foco em... Assim, aí pode ser uma visão pessoal, mas eu falo assim, o foco só em resultado, ele parece muito mais naquele espectro hedonista, né? Porque, no fundo, é um dinheiro para dar um status, e não que isso não seja bom e que as pessoas não gostem de dinheiro, não vou ficar, né? Não estou aqui com nenhum discurso anticapitalista, né? Mas eu acho engraçado que vai um pouco naquilo também do seguinte, pô, mas e o tanto de satisfação que você pode ter, que para mim é o significado lá do transcendente, de você ver pessoas extremamente realizadas, pessoas felizes, pessoas que não estão mais desiludidas, né? Que estão engajadas e que estão ficando felizes. Quanto que vale isso para a sua realização? Porque talvez dê para o cara ganhar muito dinheiro e fazer a empresa gerar muito resultado com essa visão bem... Que eu falo, muita gente fala assim, isso é tudo bobagem, eu vou continuar pressionando todo mundo, faço todo mundo se matar aqui para conseguir o resultado mesmo, não estou ligando para aquele desorganization, não. Quando eu errar na mão, eu regulo, entendeu? Falam, eu errei na mão um pouquinho, eu regulo, mas eu vou continuar com isso, porque isso aqui dá resultado. Né? E a gente vê casos na prática. No episódio que foi gravado com o pessoal do Ride Sharing, lá da Localiza, eu lembro direitinho deles dando exemplo do quão motivados as pessoas do time ficavam quando viam o resultado daquilo que elas estavam fazendo aplicado aí para o público em geral, nas ruas, para os motoristas de aplicativo. Então isso é significado, não precisa ser nada super grandioso, não precisa ser uma revolução. Eu sinceramente, assim, eu dei essa volta, vamos supor, de dar um argumento filosófico, mas eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu acho que tem um lado filosófico, assim, aí eu posso falar por mim, né? Eu pessoalmente fico muito feliz vendo pessoas engajadas e felizes, né? Assim, porque eu acho que é muito melhor estar num ambiente desse, né? Onde as pessoas fazem coisas incríveis. E aí vem a parte, eu não tenho dúvida de que aí eu posso falar pela DTI hoje em dia, né? A gente é muito melhor porque tem um tanto de gente que consegue fazer isso do que se eu tivesse eu achando que eu estou só pressionando as pessoas, né? Então, assim, estou querendo dizer bem concretamente o quê? Possivelmente dá muito mais resultado de negócio também, né? Do que, né? Tem um motivo prático, ainda mais nesse mundo mais instável que você precisa de mais criatividade. E numa empresa prestadora de serviço igual nós somos, eu acredito ainda que a liderança tem um segundo desafio, que é alinhar a missão da empresa com a missão do cliente, com o propósito do cliente. Ou seja, ela pode ou precisa fazer isso, né? Que o nosso propósito é servir bem o cliente, né? Porque quando ela consegue alinhar essas duas missões, esses propósitos, eu acho que o Customer Experience vem como algo natural, né? Algo consequência de acreditar nessa missão. Por exemplo, lá eu trabalho tem 2 anos com a Falcone, que é uma empresa de consultoria, que o propósito deles, assim, eu diria, pelo menos do nosso projeto lá, é ajudar que as empresas clientes da Falcone consigam prosperar de forma sustentável, saudável, reduzindo despesas e tal. Eu consigo tirar disso um propósito porque, além da gente estar trabalhando nossa missão com a Falcone, a gente ainda pode impactar a vida das pessoas que são clientes da Falcone e os clientes dos clientes da Falcone, né? Então é um grande projeto que a gente tem. A gente consegue impactar muitas pessoas. E até remetendo ao que a gente falou no início, né? Às vezes a gente recebe pessoas na DTI e vem um ambiente legal e o lanche toda tarde ficam, nossa, mas deve ser muito legal trabalhar aqui porque tem lanche, porque tem cerveja sexta-feira, porque tem festa, mas não é isso que
que motiva as pessoas no final das contas, né? É claro que isso ajuda. Ter um ambiente bacana, ter um escritório legal, ajuda. Mas isso tem a ver com a felicidade que a gente falou, né? O que motiva mesmo é isso que o Vinícius falou. São as pessoas dos times entenderem que aquilo que elas estão fazendo estão mudando a vida de alguém para melhor. Sabe o que eu penso muito? Isso foi muito mais consequência da gente ter conseguido viabilizar isso. Isso é bom do que a gente ter feito isso deliberadamente como plano para motivar. Sim. Sabe? Sim. Como vamos motivar as pessoas? Já sei, né? Vamos. Não, a gente sempre partiu dessa teoria, e o tempo vai dizer se nós estamos certos ou errados, né? Mas a gente sempre partiu dessa teoria de acreditar fundamentalmente nas pessoas e abrir o máximo de espaço para cada pessoa poder se realizar. Que para mim é o que é mais importante, vem acima de tudo. A gente começou super tosco, dividindo mesa, né? As pessoas dividiam mesa, não sei o quê, até chegar num ponto em que a gente consegue dar mais conforto, porque esse conforto é bom, ou seja, não é ficar com luxo também, mas é ter um conforto legal. Agora, as pessoas às vezes confundem as coisas, né? E aí a primeira ação que elas fazem é essa ação que é muito mais superficial. E aí vem no que eu falo do pensamento mágico, né? É o pensamento mágico no sentido de achar o seguinte: poxa, se eu fizer uma sede nova e se eu começar a botar um lanche legal, não sei o quê, pronto, eu resolvi esses 4 problemas. Cara, esses 4 problemas são muito mais profundos do que isso, né? Se fosse fácil resolver assim, eles não existiam, né? Porque todas essas empresas grandes todas têm dinheiro de sobra para fazer isso tudo aí, né? Um ponto que ele traz também no livro, quando ele fala de cultura, tem a ver com isso, que ele fala que cultura você não consegue copiar. Então, se as pessoas quiserem copiar só o lanche, café da tarde, happy hour e tal, eles não vão ter a mesma cultura da DTI, porque tem muito mais além, né? São os valores, princípios, são os comportamentos que se espera das pessoas e também elas acreditando na missão da empresa. A cultura é o que acontece, né? Eu tô lendo um outro livro super bacana sobre isso, porque uma época eu ficava até meio cético com cultura no seguinte sentido: você não consegue projetar a cultura, é muito etéreo isso, né? Porque cultura é o que acontece, né? É o que está acontecendo ali na prática. Eu estou lendo um livro interessante que aborda muito isso. Mas é aquela história, nunca tem uma solução simples, sabe? O que tem é todo mundo estar junto ali, né? Tentando entender. Por isso que eu falo, é desafiador, porque as pessoas preferem estar sentadas nas suas caixinhas, mais ou menos definindo algumas diretrizes e regras e imaginando que agora as coisas têm que funcionar. Né, e não estarem. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Vinícius. Você falou que começou a pegar algumas experiências e botar em prática. Você lembra de algum caso interessante aí que você possa compartilhar? Lá ele fala muito de acerramento colaborativo ao invés de um cabo de guerra, né, entre duas pessoas. Acirramento? Acirramento, escalonamento, né, em português. Isso é ótimo, essa parte do escalonamento colaborativo. Escalonamento colaborativo. Então, assim, nessa época aí a gente teve problemas que as pessoas tinham um problema com 2 pessoas e cada uma procurava alguém para, né, tentar resolver o problema do ponto de vista delas. Então, assim, tava num cabo de guerra entre as duas. Então, a proposta lá do livro com escalonamento colaborativo era colocar as 2 pessoas para tentarem se entender antes, né, gerar um posicionamento de forma colaborativa. Então, assim, lá no livro ele dá várias dicas também de como fazer isso, como resolver esses conflitos, para quando chegar no gestor, ele vai agir mais como um sabatinador também, né, dessas 2 posições, entender os 2 lados, para depois ajudar as pessoas a tomarem a decisão por si só. Então, isso aí foi de grande ajuda lá na tribo nessa época. Isso é super interessante, né? Você vê, você ilustrou aí. Isso tem aquela questão de combater desinformação, né? De combater metas locais, um começa a ver a perspectiva do outro. E tem essa história do ego do sujeito, que é o líder, que em vez de ser o cara que decide, ele está mais facilitando e sabatinando a decisão, né? E talvez decidindo em último caso, quando não tem jeito, né? Aquela história, né? O cara quase que tem que arbitrar alguma coisa, porque não se chega as pessoas não chegam ali na decisão, né? E, Lúcio, só para a gente ir fechando, e aí
como é que pode ter um treinamento disso, né? Alguém pode estar perguntando assim, o cara já sai transcendentando, flutuando do treinamento. Eu acho que até essa palavra, ela soa meio esquisita pro que foi na prática, né? Porque a gente tá falando aqui de coisas que não são treináveis, digamos assim, né? Eu acho que a minha ideia, quando eu decidi montar esse treinamento, entre aspas, foi promover um fórum diferente desses cursos de liderança que a gente vê por aí, né? Porque os cursos de liderança normalmente são, aprenda a negociar melhor, aprenda a se comunicar em público. E não era isso que a gente queria falar, né? A gente queria realmente promover um momento ali com um grupo pra gente começar a lançar essas verdades mesmo, começar a plantar essa semente de que talvez a gente não esteja parando para pensar em alguns assuntos que são bem críticos para a liderança, né? Então foram 2 dias onde a gente discutiu sobre integridade, que é uma coisa que raramente a gente senta para conversar sobre, né? Sobre colaboração, sobre superar o ego, sobre lidar com a finitude da vida. Então, a própria palavra treinamento, eu não sei se caracteriza muito bem, porque a gente não estava lá para treinar ninguém, né? A gente estava mais para provocar e fazer as pessoas pararem para pensar em coisas que geralmente elas não pensam. No processo de mudança que a gente tem estudado, né, e está tentando até criar uma oferta em torno disso, tem um negócio que em inglês é difícil de traduzir, mas que eles chamam de priming, né? O priming é como se fosse um pré-sugestionamento, entendeu? Então, imagina assim, o cara tem que entender o que é produção puxada. Aí você lê, né, as coisas, você imagina, mas aí você faz uma dinâmica, tem uma dinâmica famosa de Lean, por exemplo, que as pessoas ficam em série, e aí um cara tem que dobrar um papel, o outro dobra mais, até o último ali termina de fazer o barquinho, por exemplo. Aí quando você pega isso na perspectiva de Lean, em vez de ficar gerando estoque intermediário, você fica puxando e compara com quem está gerando estoque intermediário, o cara sente, entendeu? Como se ele sente ali a diferença de tempo de resposta que alguém que está usando o Lean vai ter. Porque o cara causa distúrbio na produção, ele muda um pedido no meio. É muito interessante esse experimento, né? Porque enquanto num caso você vai ter um estoque de barquinhos brancos, por exemplo, sendo feitos ainda, porque está todo mundo trabalhando com eficiência para fazer aquele barquinho, aí de repente apareceu um pedido urgente de um barquinho vermelho, como você está cheio de work in progress, aquele negócio vai demorar o tempo de ciclo. Mas, enfim, depois de uma dinâmica dessas, o cara está pré-sugestionado a entender melhor como que aquilo seria aplicável, né, no dia a dia dele, sabe? Então, na verdade, para mim, esse treinamento, ou curso, né, ou imersão, né, ele é como se fosse um grande priming de temas relevantes que deveriam sugestionar o cara para ele começar a ter insights no dia a dia e fazer o para casa dele, né? Exatamente. Não é sair, né? Ele não vai virar o certificado de líder transcendente, né? Exatamente. A gente fez dinâmicas exatamente para provocar esse tipo de reflexão, né? Será que você é um líder que se coloca muito no papel de vítima em vez de assumir a responsabilidade pelas coisas? Será que você está negociando seus compromissos de forma íntegra com seus clientes? Então foi muito mais uma provocação e 2 dias assim, de muita reflexão do que efetivamente ensinar técnicas, ensinar ferramentas. É engraçado, né? Porque isso aí a gente está falando muito de líder, mas é para ser humano, né? Assim, tudo que você falou aí, né? Não é? Porque assim, isso na sua vida, com seus filhos, com seus amigos, né? Tudo são temas, sei lá, que fazem parte do dia a dia, né? Exato, com certeza. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui. Muito obrigado, Lud. Obrigada, pessoal. Valeu, Vinícius. Obrigado, Schuster. Um abraço para todos e até o próximo episódio.